Deixe-se levar pela tranquilidade da rodovia do Parque, onde o asfalto se desenha como um caminho entre o passado e o futuro. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Prepare-se para uma viagem onde cada detalhe conta uma história. Hoje seguiremos até Porto Alegre, a capital gaúcha que nos espera com seu olhar profundo e sua história viva. Por aqui, a viagem é mais do que um destino, é um encontro com a alma do lugar. Bem-vindo a mais um passeio pelas belezas e histórias do Rio Grande do Sul. Estamos em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, a capital gaúcha. Esta é a BR-116 sentido sul. É aqui que está o Parque Zoológico do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil e um dos principais espaços de educação ambiental e lazer para visitantes de todo o estado. No capítulo anterior, visitamos simbolicamente cidades como Portão, São Leopoldo, até chegarmos aqui, em Sapucaia do Sul, cada uma com suas paisagens, histórias e tradições únicas. Mais adiante, deixaremos a BR-116 para seguirmos pela BR-448, conhecida como a Rodovia do Parque, que nos levará até a capital. Esse momento marcará um novo ritmo na viagem, pois a rodovia do Parque foi projetada para aliviar o fluxo da BR-116 e desde a sua inauguração tem sido uma rota estratégica para quem deseja atravessar a região metropolitana com mais fluidez. Mas enquanto não chegamos, permita-nos apresentar a você que está pela primeira vez na nossa carona. Somos Denise e Brito e o nosso propósito é revelar a essência da região sul do Brasil, compartilhando paisagens inspiradoras e histórias marcantes de forma genuína e sem vínculos comerciais, apenas com o sincero desejo de ter você a bordo nesta experiência. E se você já nos acompanha, nossa gratidão pelo carinho. É muito bom saber que está conosco nessa jornada. Queremos que você se sinta parte integral da viagem. Por isso, cada trecho é registrado em alta definição para que a sensação de estar aqui conosco seja a mais real possível. E para tornar essa imersão ainda mais especial, convidamos você a acompanhar toda a jornada por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que preparamos com carinho, começando em nossa casa, em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, até a chegada à Serra Gaúcha. E não vamos parar por aqui, o link da playlist está na descrição. Estamos agora sobre a BR-448, a rodovia do Parque, uma das mais belas e modernas estradas do Rio Grande do Sul. Com seus 22 quilômetros de pista duplicada, viadutos elegantes e traçado fluido, ela foi pensada como uma solução estratégica para desafogar a sobrecarregada BR-116. E desde sua inauguração em dezembro de 2013 tem cumprido este papel com maestria. Logo no início da rodovia do Parque, deixamos Sapucaia do Sul para cruzar o limite com Esteio, e é impossível não falar sobre essa cidade, que embora pequena em área, tem uma presença marcante no contexto gaúcho. A cidade nasceu às margens da ferrovia ainda no século XIX, quando os trilhos que ligavam Porto Alegre a Novo Hamburgo cortaram a antiga fazenda Arraião do Meio. Ao redor das oficinas e estações, um vilarejo cresceu, deu forma a um município e se emancipou oficialmente de Sapucaia do Sul em 1953.
Hoje, Esteio é lar de cerca de 78 mil esteienses e se destaca como uma das cidades com melhor qualidade de vida da região. Talvez o seu maior símbolo seja o Parque de Exposições Assis Brasil, sede da Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. Durante o evento, a cidade se transforma, recebendo produtores, visitantes e expositores de todo o país. Mas Esteio vai além da Expo Inter. Aqui encontramos lazer e cultura no Teatro Vera Cruz e na Rua Coberta, que frequentemente se transformam em palco para eventos, feiras e apresentações. Com sua economia voltada à indústria e aos serviços, e um índice de desenvolvimento que vem batendo recordes nos últimos anos, Esteio também carrega o título de Capital Nacional da Solidariedade, um reconhecimento ao espírito acolhedor de sua gente. Seguir pela rodovia do Parque e cruzar Esteio é mais do que um deslocamento, é percorrer uma história viva de modernização, superação e identidade regional. Um trecho que mostra como o Rio Grande do Sul pulsa não só nas grandes paisagens, mas também nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E é justamente isso que gostamos de compartilhar com você. Neste trecho da viagem, vamos passar por lugares que ficaram submersos durante a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, a devastadora enchente de 2024. Um ano se passou e agora voltamos a esses cenários com o coração apertado, mas atentos aos sinais de reconstrução e esperança que começam a surgir. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Estamos pela primeira vez na BR-448 e logo de início, o traçado moderno, o visual limpo e a fluidez do trânsito nos surpreendem. Desde os primeiros metros sentimos que essa estrada tem algo diferente. Essa rodovia é relativamente nova, foi inaugurada em 2013 e tem pouco mais de 22 quilômetros de extensão. Parte de Esteio, onde estamos agora, atravessa Canoas e segue até encontrar a BR-290, a Freeway, na zona norte de Porto Alegre. Foi projetada para garantir agilidade e segurança sem cruzamentos urbanos nem acessos diretos a bairros ao longo do trajeto. O nome Rodovia do Parque faz referência ao Parque Estadual Delta do Jacuí, que margeia boa parte do traçado. A natureza ainda se faz presente por aqui. Em muitos trechos, além das paisagens de várzea, é possível avistar ao longe os contornos da cidade se aproximando aos poucos. Um dos pontos mais marcantes é a ponte estaiada sobre o rio Gravataí, uma obra de engenharia imponente que em breve vamos atravessar e conhecer de perto. Além de funcional, essa estrada nos proporciona uma experiência visual única. É raro encontrar um trajeto tão bem estruturado e ao mesmo tempo tão conectado com o ambiente natural, especialmente nas proximidades de uma capital. Registrar esse momento é a nossa forma de mostrar um pedaço do Rio Grande do Sul que muita gente, inclusive moradores da região, talvez ainda não conheça tão bem. Neste trecho da viagem, somos acolhidos por Canoas, a terceira cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, com cerca de 349 mil habitantes, ficando atrás apenas da capital e de Caxias do Sul.
Nessa cidade vibrante da região metropolitana, cada canoense carrega com orgulho a identidade de uma terra que cresceu entre trilhos, indústrias e tradições. O nome Canoas remonta ao período em que a produção dessas embarcações era comum nas margens do Arroio das Garças. No entanto, o grande impulso veio com a chegada dos trilhos da ferrovia Porto Alegre-São Leopoldo, em 1874. A implantação da estação ferroviária fomentou o desenvolvimento do povoado que viria a se emancipar oficialmente em 1939 de Gravataí. Desde então, Canoas passou por intensas transformações, tornou-se um polo industrial expressivo com forte presença dos setores petroquímico, metalúrgico e logístico. A cidade também abriga importantes instituições de ensino e pesquisa, reforçando sua vocação para o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Canoas ainda tem papel estratégico no cenário militar, sediando a Base Aérea de Canoas, uma das mais importantes do país. E foi justamente essa base que, durante a catastrófica enchente de 2024, ganhou destaque nacional ao ser temporariamente transformada em aeroporto civil. Com o Aeroporto Internacional Salgado Filho interditado pelo alagamento da pista, a base aérea passou a receber voos comerciais e militares, servindo como um elo vital de transporte e socorro durante a crise. A cidade foi uma das mais duramente atingidas pela cheia do Rio dos Sinos. Bairros inteiros ficaram submersos, milhares de moradores foram resgatados por botes e helicópteros, e os serviços públicos operaram sob intensa pressão. Foram dias e noites de incerteza, insegurança e muito sofrimento, até que as águas começassem finalmente a baixar de forma significativa. Canoas é também um símbolo de resistência e recuperação, com infraestrutura sólida e espírito comunitário. A cidade segue viva, pulsante e pronta para reescrever mais uma vez a sua própria história.
À nossa direita temos o acesso à famosa praia do Paquetá, carinhosamente chamada de Prainha, um refúgio natural situado na confluência dos rios Sinos e Jacuí, onde uma comunidade de pescadores artesanais mantém viva a tradição da pesca do delta do Jacuí. A origem do nome Paquetá vem do tupi, significando muitas pacas, uma referência à fauna local. Estamos nos aproximando da imponente ponte estaiada Lupicínio Rodrigues, que marca o limite entre Canoas e Porto Alegre. Inaugurada em 2013, essa obra de engenharia impressiona por sua estrutura. Com 268 metros de extensão, torres de 75 metros e 34 metros de largura, é a mais larga do tipo na América Latina.
Além de funcional, a ponte se destaca como cartão postal da região, oferecendo uma vista panorâmica do Rio Gravataí e da paisagem urbana ao redor. Depois de percorrer a rodovia do Parque, já estamos na capital gaúcha e a chegada a Porto Alegre por este caminho tem algo de especial. À medida que avançamos, o cenário urbano começa a se desenhar no horizonte, mas é o Guaíba, à nossa direita, que rouba a cena. Ele é parte essencial da paisagem e da identidade porto-alegrense. Ao longo de suas margens, a cidade se moldou e cresceu, conectando passado, presente e futuro. No entanto, é impossível ignorar os desafios enfrentados por essa região. Durante a grande enchente de 2024, causada pela cheia do Rio dos Sinos e de outros cursos d'água da região metropolitana, várias áreas próximas daqui foram alagadas. Em 2024, Porto Alegre enfrentou uma das piores enchentes da sua história. As águas do Guaíba chegaram a quase 5 metros e o nível levou cerca de 35 dias para retornar ao normal, de acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diversos bairros foram severamente afetados, com milhares de pessoas desabrigadas e prejuízos incalculáveis. Apesar desses desafios, Porto Alegre continua a se reerguer, mostrando a resiliência de sua população e a importância de obras de infraestrutura bem planejadas, como a BR-448, que desempenhou um papel crucial durante as crises. Ao fundo já é possível reconhecer algumas referências da zona norte da cidade. Porto Alegre nos recebe de forma serena, quase silenciosa, como quem respeita o ritmo de quem viaja devagar, observando cada detalhe. E é justamente isso que tentamos fazer por aqui, não apenas cruzar o território, mas entender o que ele nos conta em cada trecho do caminho. A partir daqui começa uma nova etapa da jornada, mas antes vamos aproveitar esse momento de chegada à capital gaúcha tão aguardado por nós. Por aqui passearemos por suas ruas, visitaremos amigos queridos que já nos aguardam com aquele churrasco e boa cerveja, muitas histórias, mas sobretudo um carinho que parece fazer parte da família. Esperamos que essa viagem tenha sido muito agradável e te convidamos a seguir conosco agora no ritmo urbano da capital. Afinal, nossa aventura segue em frente. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.